Boa noite a todos. Vocês cortam metade do que o Roberto falou. Vamos todo mundo pôr de novo o pé no chão, né? A gente agradece a presença de todos na casa mais uma vez. Essa casa que nos acolhe, que nos abraça, que nos dá a oportunidade de aprender mais sobre os ensinos de Jesus e trazer eles para a nossa vida, trazendo luz para as nossas questões pessoais, para os nossos problemas e também para esse mundo que a gente gostaria de ver tão melhor e que ainda tem tanta dificuldade para ser vencida. Hoje a gente vai fazer mais uma vez uma reflexão em torno dos ensinos de Jesus, especificamente aquilo que ele nos traz, à luz da doutrina espírita. Como eu sempre gosto, eu vou trazer alguns exemplos para vocês, porque os exemplos, a vida de outras pessoas, nos ajuda a encontrar os nossos caminhos, né? Muitas vezes a gente fica um pouco perdido, será que é possível fazer isso? Será que é possível fazer aquilo? Mas se alguém já fez, a picada está aberta, é só a gente conseguir seguir, não é verdade? Então eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Eu espero que o som esteja bom, essa nossa experiência nova, que seja realmente bom. Mas vamos lá. Jesus, quando esteve entre nós, ele fez uma escolha de vir com simplicidade, né? A gente olhando a vida dele, desde o início, está dando microfonia, né? Desde o início, ele vai demonstrando o quanto a simplicidade é uma coisa importante. E a gente, na nossa vida, às vezes busca exatamente o contrário. E carrega, lógico, o peso desse contrário que a gente busca. Mas essa condição dele de simplicidade total, ele demonstrou nas condições que ele nasceu, ele demonstra nos amigos e nos seguidores que ele escolheu, né? Na forma como ele pregava nos campos, nos barcos, ele não escolhia lugar, não escolhia condições, não exigia situações. Muitas vezes em simples reuniões de amigos, mas o que ele deixou foi uma verdade tão poderosa que até hoje ela está presente na nossa vida. Até hoje a gente busca isso como algo para nós fundamental. Conta-nos o apóstolo João, capítulo 2, versículos 24 e 25, ele fala uma frase assim: Jesus conhecia a todos. Ele não necessitava que lhe dessem testemunho algum, pois ele bem sabia o que havia no homem. Jesus sabe, esse é o tema da nossa conversa de hoje. O que é que Jesus sabe? Jesus, na verdade, sabe tudo. Sabe quem é cada um de nós. Jesus nos conhece pelo nome. Quando a gente escuta isso, a gente fica pensando, ele sabe meu nome, mas o que significa? O que significa é que ele sabe todas as dificuldades que a gente carrega, mas ele também sabe todos os potenciais que nós temos. E ele tem uma característica muito interessante. Por quê? Porque nos conhecendo a todos, ele nunca se impressionou negativamente. Ele não nos julga. Por quê? Porque ele conhece as qualidades que nós temos. Então ele sabe colocar numa balança aquilo que é dificuldade, mas ele também sabe enxergar aquilo que a gente pode fazer a dificuldade virar coisas boas. Tanto para a nossa melhoria pessoal, quanto para a melhoria do entorno em que a gente vive. Aí eu queria contar para vocês, para montar o contexto, eu queria contar para vocês uma historinha que está no livro Cartas e Crônicas do Irmão X, por Chico Xavier, logicamente. Chama A Petição de Jesus. Essa historinha, ela conta que Jesus, atribulado, ele ia andando, né? Conforme ele ia andando, aquela multidão em torno dele, sempre buscando algo a mais, querendo algo a mais. Ele mal dava conta de atender todas as pessoas, ainda que ele não rechaçasse, não rejeitava ninguém, a todos ele ia acolhendo. Mas num desses momentos em que ele estava atribulado, ele chama Simão Pedro e diz para ele: Pedro,
vai sem demora na casa de Jeremias, o curtidor, ajudar a reerguer a filha dele. Ela está prostrada no leito. Ora com ela, ora por ela, e o Pai a socorrerá por tuas mãos. E o Pedro, né, todo alegrinho, de manhã saiu sorridente, naquele sol bonito, e foi entusiasmado para a casa de Jeremias, cumprir a missão que Jesus tinha lhe pedido. À tarde, retorna Pedro, inquieto, pesaroso, e relata para o mestre: Ah, mestre, a casa de Jeremias é um antro de perdição. Foi impossível cumprir aquilo que você me pediu. E continua. Jeremias é um homem que enriqueceu e se corrompeu. Quando eu cheguei, eu dei com ele no paiol, embriagado, com uma criada, sentada aos seus pés, igualmente embriagada, e os dois em atos licenciosos, uma coisa horrorosa. Me assustei com aquilo. Me assustei e fui entrando, procurando, quem sabe eu encontrava onde estava a doente, que você me recomendou. No caminho, eu encontrei o filho mais velho de Jeremias. Só que o filho mais velho de Jeremias estava numa jogatina, jogando dados com um traficante, perdendo toda a fortuna da família. Perguntei pela irmã, onde estaria a irmã? Ele falou, não sei, não me interesso pela sorte dela. Deve estar por aí, procura. Achei aquilo muito estranho, mestre, e continuei. Esbarrei na dona da casa, a mãe da moça. Quando eu cheguei perto dela, perguntei da sua filha, o que aconteceu? Ela me disse assim, olha, agora eu estou ocupada, porque de fato ela estava repreendendo uma criada, uma simples mocinha, uma menina quase criança, que ela acusava de ter roubado figos. E espancava essa menina quase a tirar sangue. E a menina dizer, não, eu não roubei, foram os galos que comeram os figos. Não adiantou, mestre, ela continuou batendo na menina. Falou, entre, vai procurando. Eu continuei entrando, e aí encontrei o filho mais novo. Qual não foi minha surpresa ao encontrar o filho mais novo? Ele estava com a mão no cofre, surrupiando as joias da própria família. Eu não aguentei, falei, não é possível, alguma coisa tem de errado nisso. E continuei. Entrei num quarto e encontrei a moça que você me recomendou. Mestre, aquela moça não é doente? Ela estava jogada na cama e começou a falar palavras indecorosas, convites horrorosos para o meu lado, com más intenções. Ah, mestre, eu saí correndo de lá. Fugi desesperadamente e entendi que naquela casa não é possível fazer nada. Ali é um antro de perdição. E Jesus escutou todo aquele relato em silêncio, parou, ficou olhando para o céu, meio cismado. Depois ele falou para Pedro, Pedro, eu conheço a família de Jeremias todinha há muito tempo. Conheço Jeremias, conheço a sua esposa, conheço todos os seus filhos. Tudo isso que você está me contando não é segredo, eu já sabia. Mas quando eu pedi para você ir até lá, Pedro, eu pedi que você fosse simplesmente auxiliar. Olha o balde de água fria. Todas as histórias a respeito de Jesus e seus discípulos nos servem a nós. Nós somos os modernos discípulos de Jesus. A busca que hoje nós fazemos no aprendizado e na melhoria. Quantas vezes as circunstâncias nos apresentam situações difíceis, como um convite para a gente tentar achar uma solução, para a gente dar o nosso melhor. Mas a gente rapidamente enumera as dificuldades. Mas Jesus sabe. Todas as dificuldades, todas as circunstâncias complicadas, Jesus conhece uma a uma.
E as circunstâncias complicadas são para nós a oportunidade da gente realizar o nosso melhor. Justamente aquilo que é difícil para nós, aquilo que parece impossível de solucionar, se caiu na nossa mão, significa que a gente tem a condição de revolucionar, de modificar aquela situação para melhor. É a nossa oportunidade. E isso a gente encontra no Evangelho todinho. Vou citar alguns exemplos, todos vocês conhecem as histórias, então eu não vou entrar a fundo nessas histórias, porque são histórias conhecidas, só para a gente relembrar os exemplos. O próprio Simão Pedro, aquele que negou Jesus quando Jesus foi preso, demonstrando indecisão, demonstrando medo, demonstrando fraqueza. Qual foi, depois, a oportunidade e a atitude de Pedro? Não foi ele que sustentou a igreja nascente? Não foi ele que carregou, uniu os discípulos, fortaleceu a todos e carregou o peso daquele início tão difícil? Aquela fraqueza dele era justamente a oportunidade maior de realização dele. Mas não apenas ele. Outros discípulos foi acontecendo a mesma coisa. Francisco de Assis, que veio de uma família rica, cheia de posses, ele é chamado por Jesus a reconstruir a minha igreja. Reconstruir em quê? Não era reconstruir fisicamente, mas era reconstruir os valores que Jesus tinha deixado para a sua igreja. Aqueles valores que estavam perdidos, porque a igreja naquela época estava envolvida numa busca desenfreada por poder e dinheiro. E vem Francisco de Assis demonstrar a simplicidade, a humildade, o desinteresse, o desapego, não é? Ele, que vinha de uma família de muitas posses, de uma vida completamente diferente. Foi o único? Não, não foi. Nós temos também o próprio João Evangelista. João Evangelista foi o único apóstolo que não morreu de modo violento. Mas ao final da vida dele, lá pelos 98, ele morreu com mais de 100. Lá pelos 98, ele insistia em pregar os ensinos de Jesus aonde ele estivesse, em todos os lugares. E ele foi preso, ele foi ameaçado, fizeram de tudo com ele para ver se ele parava de ensinar a doutrina de Jesus. E ele insistiu e continuou. Pois muito bem, pegaram ele e levaram ele preso para a ilha de Patmos. É uma ilha onde não tem nem vegetação, tem só pedra. Ele não tinha nenhuma árvore para ficar debaixo. Mas ele continuou pregando. O que ele fazia? Ele ia na beira do mar, assim, né? Estava naquela ilha, ia na beira da água e começava a contar, a pregar e contar aquelas histórias lindas de Jesus. Quem vinha escutar ele? Os peixes. Cardumes de peixes se juntavam para poder escutar e receber aquela energia boa que a gente hoje busca. Os animais também. Energia é uma linguagem universal. Todos os reinos da criação buscam essa energia boa. Até aqueles inferiores, os nossos irmãos menores, também buscavam. E lá Jesus, na solidão, foi mostrado para ele o que seria o futuro. E ele recebeu um pedido direto: escreva, conte, como um alerta para as gerações futuras daquilo que poderá ocorrer e que a gente pode modificar para o bem, para o que é melhor. E assim surgiu o livro do Apocalipse. Toda previsão, ela serve para que a gente use para o bem, não para que ela se concretize no lado negativo. O lado negativo, avisado antes, é para a gente fazer ele ser bom. Mas assim continua. Como o maior exemplo, né, que a gente tem, também extremamente conhecido, Paulo de Tarso. Né? Paulo de Tarso, um jovem doutor, inteligente, cheio de poder, o que ele fazia? Perseguia cruelmente os cristãos, não é? Na estrada de Damasco, quando ele vê Jesus, fica cego e cai do cavalo com a cara no chão, aquilo produz nele uma modificação de tal ordem
que ele se ergue e pergunta: Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? Essa talvez tenha sido a mais importante pergunta que ele se fez. E, para cada um de nós, é a pergunta que a gente devia carregar para a nossa vida. Diante de cada situação em que a gente cai do cavalo e dá com a cara no chão, e nós passamos por muitas situações desse tipo na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente devia se perguntar: Senhor, o que queres de mim? Por que é que eu estou passando por isso? Porque a partir dessa pergunta, desse questionamento que ele se fez, ele conseguiu encontrar o rumo para a vida dele, né? E a partir disso ele se tornou o grande apóstolo da gentilidade, porque ele tinha capacidade para levar a mensagem de Jesus, aprofundá-la e enriquecê-la para todos os povos. Coisa que os primeiros apóstolos, aqueles 12 iniciais que foram escolhidos e chamados por Jesus, não conseguiam fazer, porque eles não tinham cabedal de conhecimento para isso, preparo intelectual para tanto. Paulo tinha. Mas Paulo precisava modificar uma chavinha, né? Deixar de ser um perseguidor para ser o divulgador daquilo que ele tinha capacidade para fazer. E foi isso que ele fez. A maior dificuldade ele virou para ser a maior realização da vida dele também. Eu vou contar uma história para vocês a respeito de Viktor Frankl. Alguém já leu esse livro? Já? Quem não leu, leia. Em Busca de Sentido. Viktor Frankl. Esse livro, ele é fininho, tá? Vocês podem ver, ele não é um livro grosso, cansativo, nada disso. Mas ele é um livro especial. Viktor Frankl foi um judeu, ele era psicólogo, e na época da Segunda Guerra, ele sofreu as perseguições e foi preso num campo de concentração. Nesse campo de concentração, ele passou por várias situações que auxiliaram a desenvolver um tratamento chamado logoterapia. Ele é o pai da logoterapia. Esse tratamento é considerado um dos únicos tratamentos capazes de recuperar as pessoas que têm problemas de traumas, né? Vocês imaginam o que é uma pessoa que passa por um campo de concentração, o trauma que isso causa. Traumas emocionais que não se encontra solução. Ele desenvolveu a partir da circunstância que surgiu para a vida dele. Dentro daquela circunstância, ele se fez a pergunta. Existem várias formas de fazer a pergunta, né? O importante é a resposta que ele encontrou. Ele se fez a pergunta: o que eu faço com isso aqui? E estudou e criou uma forma de que, inclusive ele fala assim, ó, quer ver? A frase dele é a seguinte, para vocês compreenderem. O sofrimento é uma dor que não faz sentido. Porque se a dor fizer sentido, ela deixa de ser sofrimento. Então você está com um sofrimento horroroso num campo de concentração. Se você encontra um sentido para aquela dor, ela deixa de ser dor, deixa de ser sofrimento, ela pode até doer. Mas você suporta aquela dor e supera ela. Um exemplo muito simples disso, que não precisa de campo de concentração nenhum para a gente ver e avaliar, é o parto. O parto é uma dor horrorosa. As pessoas que passam pela dor do parto, eu sinceramente não passei, tá? Meus filhos foram todos cesárea. Mas as pessoas que passam pela dor do parto relatam que é uma dor horrorosa. E por que é que a gente se entrega a essa dor tão horrorosa, cheio de alegria, cheio de coragem? Tem um filho, tem 2, tem 3 e vai feliz. Por um motivo muito simples, porque aquilo faz sentido. Existe um motivo para que a gente esteja enfrentando aquela dor, um motivo maior do que a dor. Faz sentido, a gente vai em frente. Esse é o pensamento de Viktor Frankl dentro do tratamento que ele desenvolveu. Então ele passa por um campo de concentração e tira dali uma lição
extremamente útil e importante. Para quê? Para a nossa vida. Hoje o que a gente tem é problemas mentais. A maioria das pessoas sofrem por várias questões de problemas mentais. Eu não estou falando dos problemas mentais que a gente precisa dar remédio para a pessoa ficar internada. Não, eu estou falando das questões diárias. Estou falando de depressão, estou falando de síndrome do pânico, estou falando de infelicidades as mais variadas que a gente encontra em todos os lugares. E a gente às vezes não sabe como resolver, não sabe como enfrentar isso, não é? Bom, como exemplo, alguém já assistiu o filme A Vida é Bela, do Benigni? Quem não assistiu, assista. Também se passa dentro de um campo de concentração. O pai, para enfrentar aquela questão, aquele sofrimento, ele vai fazendo com o filho. A gente não tem nem palavra para explicar o que ele faz, mas ele faz aquilo ter sentido, como se fosse uma grande brincadeira, né? É maravilhoso, assistam, mexe com a gente e nos ensina muita coisa. Aí eu vou contar a história para vocês de uma outra pessoa, essa daqui menos conhecida. Ela morreu, ela já morreu em 2009. Aparecida Conceição Ferreira, era uma mulher de Uberaba, uma simples enfermeira, conhecida por Vó Cida, negra, pobre, uma mulher do povo, sofredora, trabalhadora e forte. Ela trabalhava na Santa Casa de Uberaba, na enfermaria do pênfigo. Alguém sabe o que é o pênfigo? Pênfigo é uma doença autoimune, conhecida também como fogo selvagem. Muita gente já escutou falar por esse nome, a gente já escutou falar o fogo selvagem. Essa mulher trabalhava na Santa Casa de Uberaba, justamente na enfermaria do pênfigo. Só que o pênfigo é uma doença, como ela não cura, né, os pacientes que entravam não saíam, não tem fim. É um tratamento que não acaba. E é um tratamento que acaba se tornando, de certa forma, caro, né? Até por ele não ter fim. A um dado momento, eles resolveram fechar a enfermaria do pênfigo. E os pacientes, mandar os pacientes para casa. Só que são pacientes muito difíceis de ser tratados, eles já tinham perdido o vínculo com as famílias, estavam lá já há muito tempo, então eles não tinham mais para onde voltar. Volta para casa. Que casa? Isso acontece com pacientes que estão há muito tempo desligados da sua família. Mas a enfermaria foi fechada. Não houve vamos ver o que faz. Não, a enfermaria foi fechada. E aí aquela mulher, naquela simplicidade, falou, não, vocês não vão ficar na rua. E levou eles para a casa dela. Gente, pensa bem, uma pessoa que mal tinha para ela. Muito simples. Mas o que ela tinha? Ela fez essa pergunta. O que Deus quer de mim? É a circunstância que revela o que a gente é, o que a gente é capaz. Mas quando a gente faz a pergunta, o que Deus quer de mim? No início, quando ela levou esses pacientes para casa, ela chegou a esmolar na rua, porque ela realmente não tinha como dar para eles nenhum alimento para que eles ficassem lá. Depois, o trabalho foi tão bonito, tão significativo, que ela começou a receber a ajuda de tanta gente. Só para vocês terem uma ideia, ela construiu um hospital do fogo selvagem, um hospital para isso, para tratar os doentes dessa doença. Depois construiu uma casa de abrigo para crianças, filhos dos doentes e outras crianças desabrigadas. Chama-se Lar da Caridade, existe até hoje em Uberaba. É uma instituição grande, bonita, um trabalho maravilhoso. Ela faleceu em 2009, mas a instituição continua funcionando. Olha só, uma pessoa mais comum impossível. Porque a gente olha os casos do Evangelho e a gente pensa, eles eram especiais. Eles fizeram porque eles eram diferentes. Não é como eu, né? Não, eles não eram especiais. Jesus não escolheu ninguém especial. Ele escolheu todo mundo simples, comum, gente do povo. Normais, como cada um de nós. Mas a própria vida e os próprios casos vão nos mostrando que as pessoas normais são capazes de fazer como cada um de nós. Fazer o nosso melhor,
de acordo com aquilo que a circunstância nos pede. E a gente pode desempenhar. Um outro caso, também muito bonito. Quem aqui já ouviu falar da doutora Zilda Arnes? Essa é bastante conhecida, né? A doutora Zilda Arnes era uma médica pediatra sanitarista, lá do Paraná, e ela teve uma trajetória de vida muito bonita, porque ela trabalhava com saúde pública. Quem conhece saúde pública sabe o quanto às vezes é difícil trabalhar com saúde pública, o quanto que as burocracias estatais emperram a solução dos problemas, e justamente por você estar trabalhando com a faixa mais necessitada da população. Então ela começou a encontrar muitos casos do quê? De desnutrição infantil, morte, né? E aquilo criou nela uma indignação. Bom, dentro dessa indignação, primeira coisa, ela trabalhou na estruturação do sistema de vacinação pública da paralisia infantil. Foi uma das primeiras coisas que ela fez, que obteve um sucesso grande no sentido de montar a estrutura de vacinação, que até hoje funciona nos nossos dias, não só para a paralisia infantil, mas também para as outras doenças. Mas depois, ela resolveu trabalhar pela vida e dignidade da criança, desde o ventre materno até os 6 anos de idade, 7 incompletos, né? Que é o período em que as crianças morrem de desnutrição, ou que elas adquirem doenças e situações que comprometem a sua vida dali para frente, como um todo. Então ela fez um trabalho muito bonito junto da Pastoral da Criança, né? Um trabalho em que formavam-se líderes comunitários, as próprias mães de cada bairro, de cada lugar, se envolviam e trabalhavam no sentido de umas cuidarem dos filhos das outras, né? Fazendo, pesando, medindo, vendo as condições necessárias para que cada criança tivesse sobrevivência e vida digna, com oportunidade no futuro. Isso não é maravilhoso? E aí, é um exemplo também. Eles fizeram, dentro da Pastoral da Criança, a opção pelos pobres. Mas tudo isso tinha que ser sustentável. Porque o trabalho era todo voluntário, né? E quando a gente fala de alimento, a gente se pergunta, mas vai haver alimento para as crianças? Eles vão ter o que comer? Aí eles criaram, estudaram, não ela sozinha, mas com outras pessoas que participavam, a tal da multimistura, que todo mundo daqui também já deve ter escutado falar da tal da multimistura. Formada de ingredientes simples do dia a dia, mas que simplesmente recuperam e têm a condição de combater a desnutrição. Aí eu quero falar para vocês um outro exemplo. Esse eu deixei para o fim porque ele é um exemplo maravilhoso. Ele em si é um exemplo que dá uma palestra sozinha. Estudar a vida desse homem é algo muito especial, mas a gente não vai fazer isso hoje. Hoje nós vamos falar a respeito do chamado dele. Quando foi que ele se fez essa pergunta? O que Deus quer de mim? E também todo mundo já deve ter escutado falar dele, talvez não conheça esse início da vida dele, mas todo mundo já deve ter escutado falar dele. Mahatma Gandhi, conhece? Todo mundo já escutou falar? O grande pacifista Mahatma Gandhi. Como foi o início da vida dele? Ele era hindu, né? Todo mundo sabe. E dentro das tradições do hinduísmo, lá dos hindus, do povo dele, ele casou-se muito cedo, com 15 anos, a mulher tinha 13 anos. Hoje, para nós, 2 crianças, vamos falar a verdade. Mas tudo bem, era a tradição daquele povo, era o jeito deles. Casaram-se. E logo ele resolveu, que também fazia parte das tradições deles, de quem podia, né, de quem tinha condição para isso, logo eles resolveram ir para Inglaterra. A Índia era uma colônia da Inglaterra. Ela vivia sob a ordem e o domínio do Império Britânico. E como assim, aqueles que dominam a gente sempre dá um valor, parece que é uma coisa maravilhosa, eles também davam, né? Então tinha que estudar lá. Foi lá Gandhi estudar.
na Inglaterra. E formou-se advogado. Dentro dessa formação de advogado, ele começou a trabalhar, trabalhou lá por um bom tempo, se tornou um advogado respeitado. Aí ele resolveu ir para a África do Sul, porque lá havia oportunidade dele ser melhor ainda remunerado dentro da profissão, do exercício que ele fazia. Na África do Sul, ele estava trabalhando, estava muito bem. Ele resolveu fazer uma viagem e comprou uma passagem de trem para essa viagem. Nessa passagem que ele comprou de primeira classe. E foi, embarcou no trem, e tudo bem, o trem partiu. Aí veio aquele, sabe aquele cara que confere os bilhetes? Eu esqueci o nome agora, mas aquele sujeito que passa conferindo. Conforme o sujeito passou conferindo os bilhetes, quero ver seu bilhete, ele mostrou, estava tudo certo. Ele tinha comprado o bilhete, estava tudo. Não, mas o senhor não pode viajar aqui, o senhor, por favor, se retire, seu vagão é outro. Não, posso sim, eu comprei a minha passagem, você não está conferindo, não está tudo certo? Não, mas nesse vagão não viajam negros. Opa! Não, viajam sim, eu comprei a minha passagem, eu estou aqui e aqui vou ficar. Arrancaram ele do trem e jogaram ele porta fora com o trem andando. Bom, o resultado disso foi que ele se machucou, obviamente, né? Primeiro ele se levantou, curou suas feridas, mas ficou a ferida da alma. É aquele momento em que a circunstância mexe com a gente e a gente pergunta, Senhor, o que você quer de mim? É a capacidade de se indignar, né? A partir daquilo, ele resolveu voltar para a Índia, porque ele não tinha voltado para a Índia ainda. Mas aquilo produziu nele um sentimento dele lembrar do povo dele, das tradições dele e do quanto aquele povo sofria. O que aquele povo vinha passando. E que ele estava absolutamente omisso, desligado de tudo aquilo, porque ele teve, pessoalmente, uma condição um pouco melhor e tinha se tornado um grande advogado, desvinculado do sofrimento do povo dele. Voltou para a Índia, reuniu os líderes e começou a estudar o que é que estava acontecendo com aquele povo e como que eles poderiam combater a situação do que estava acontecendo com aquele povo. E a partir daí, eles montaram uma estratégia sob a liderança de Gandhi, a ideia dele, uma estratégia de combate ao imperialismo com base na paz. Por quê? Porque para combater a violência que eles sofriam, ele dizia, não, violência não se combate com violência. Porque se a gente combater com violência, ela só cresce. Nós vamos combater com paz. E combateu com base na paz. Foi um combate longo, baseado em várias estratégias de não violência no sentido de nem ao menos pensar mal daqueles que os oprimiam. A não violência começa dentro de si mesmo, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Mas é uma não violência que não é comodista. Essa é a diferença. Eles agiam, tomavam atitudes pacificamente. Bom, o resultado disso tudo é que ele conseguiu acabar com o domínio inglês, acabar com o imperialismo. Ele libertou a Índia daquele domínio, agindo dentro do pacifismo, que era a linha de trabalho dele, a linha de crença dele. E aí contei esse monte de história para vocês, disse para vocês que Jesus sabe quem é cada um, sabe o que a gente tem condição de fazer, sabe as circunstâncias que ele coloca na nossa vida para acender em nós essa capacidade de agir, de reagir, de fazer, de realizar, de construir o reino de Deus na terra, aquele reino que a gente sonha. Todo mundo sonha. A gente pode não falar, porque às vezes falar as pessoas acham até piegas, ridículo, mas nós sonhamos com um reino diferente, de paz, de entendimento, de respeito, né? Todos nós sonhamos. Pois muito bem. Mas eu queria falar uma outra coisa para vocês, porque quando a gente conta todas essas histórias, a gente sempre se pergunta, na minha vida, tem várias coisas que eu me sinto indignada.
Mas nenhuma é tão grande, viu, gente? Para assim, falar a verdade para vocês, nunca senti que eu precisava libertar um país assim e nem me senti com capacidade para tudo isso. Talvez vocês sejam como eu, não sei. Se vocês tiverem capacidade para tudo isso, realizem, façam. Acreditem em vocês. Mas se vocês forem como eu e se sentirem pequenos para realizar coisas tão grandes, e foi esse o pensamento que me surgiu, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Quem foi que plantou essa capacidade de se indignar em todos esses corações que agiram com grandeza? Quem vocês acham? Um pai, uma mãe, um professor, um líder comunitário. Vejam bem, os valores que a gente carrega, alguém plantou no nosso coração. A mãe de Gandhi, por exemplo, que plantou no coração dele essa capacidade de se indignar e libertar um povo. Ela plantou isso nele. Quando a gente conta a história dele, ela não aparece. Ela não existe. Mas ela não existe para nós, que estamos contando a história dele. Mal sabemos o nome dela. Mas Jesus sabe. Jesus entregou esse menino na mão dela, porque sabia que ela era capaz de plantar no coração dele essa retidão, essa paz e essa capacidade de reagir. Não é verdade? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Na nossa vida, na vida de cada um de nós, as oportunidades que nós temos estão na nossa vida, fazem parte da nossa vida. É só a gente prestar atenção nelas. Às vezes elas são pequenas. Nós as consideramos pequenas, porque não somos capazes de avaliar a grandeza de um ato pequeno para o futuro. E o simples papel de uma mãe, de um pai, de um professor, ele é tão fundamental na construção do mundo que a gente sonha, que a gente não deve jamais desconsiderar. Quando a gente fala de coisas pequenas, um cisco no olho. Fica 24 horas com um cisco no olho e me conta, que tamanho tem esse cisco? Que tamanho tem? Ele vira enorme, não vira? Só que a gente, às vezes, não consegue tirar sozinho. A maioria das vezes, a gente precisa que alguém venha e tire o cisco do nosso olho. Não é assim? Uma oração que a gente faça. Que tamanho tem uma oração? Depende da receptividade daquele que é o alvo da nossa oração. Se esse alvo formos nós mesmos, estou orando para me encontrar com Deus. Que tamanho tem isso? Na vida de vocês não sei, mas na minha é tudo. É o meu despertar, é o meu desabrochar, é a minha conexão com o Senhor. Não é? Parecia tão pequeno. Aliás, ninguém nem viu. A maioria das vezes é em silêncio. Ninguém escuta e não aparece. Mas é de fundamental importância, não é? Quando a gente está num ambiente escuro, um breu, e alguém acende uma velinha, qual é o tamanho disso? É o tamanho da claridade naquele ambiente inteiro. Uma simples vela quebra a escuridão mais profunda. Não é assim? Então, gente, o que eu queria dizer para vocês com relação a tudo isso é: quando a gente age na melhora de alguém, na melhora de algo que está fora de nós, qualquer ação que a gente cometa, que a gente faça, ela sempre vai ser uma ação que, antes de mais nada, nos faz melhores. Porque é impossível você realizar algo de bom se você mesmo não se melhora. Então, a gente, na nossa tarefa, quando a gente encarna, de desenvolver os nossos potenciais,
o desenvolvimento deles é através desse esforço de realizar algo, de fazer algo, essa capacidade de vencer a nossa inércia, não é? E por menor que seja, não desconsidere a oportunidade. Jesus sabe o que a gente é capaz. Jesus coloca na nossa vida aquilo que é para a gente realizar. A gente só precisa perguntar sempre para Ele: o que queres que eu faça? Ao invés de perguntar, isso era para o outro fazer, era a tarefa dele, ele não fez. É entre nós e Deus. A pergunta é: o que queres que eu faça? O vitimismo, as justificativas não nos levam para lugar nenhum, não nos fazem dar nenhum passo. Então, a pergunta que a gente sai daqui hoje: tá bom? O que queres que eu faça? Eu agradeço a todos do fundo do meu coração pela paciência de me escutarem e peço que toda a equipe espiritual aqui presente, que esteve conosco desde a entrada, nos enchendo de energia boa, de coragem, de paz, confiança, que eles possam embalar a gente assim, sabe, num cobertor gostosinho, para a gente ir embora para casa renovado e realizar algo bom essa semana, mesmo que seja pequenininho. Tá bom? Abraço a todos. Nós vamos começar agora pelo passe, tá? Fiquem com Deus.